Muito bem, pessoal, está começando segunda-feira, 25 de março, 7 horas da manhã, o Desperta ICL. Muito bom dia para todo mundo que já está por aí. Nós estamos ao vivo, 7 horas, horário de Brasília. Tudo bem, Pedro Falcão? Tudo ótimo. Tudo certo? Como é que foi seu final de semana? Muito bom, cara. Muito bom? Foi no show do João. Foi no show do João. Como é o show do João, Pedro Falcão? É bom? Legal, muito maneiro, cara. É? Gostei muito. O cara é profissional, Performático. performático. A banda, tudo. Nossa. Dizem que é bom. Nunca ouvi. Eu sou velho, né? Eu só ouço coisa de velho. Mas vou tentar ouvir João. Não, eu já vi uma música dele com Caetano Veloso, eu acho. Será? Ou tô viajando? Acho que sim. Acho que tem, né? Tá bom. Vamos tentar. Muito obrigado para quem já está ao vivo aí com a gente. Estamos ao vivo em todas as redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram, principalmente lá no YouTube. Muito obrigado para quem está nos acompanhando no canal do ICL Notícias, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore. Se você puder, por gentileza, chega aí, deixa seu like, ative o sininho, assine o canal, mas também você pode compartilhar este programa com todas as pessoas que você acha que precisam estar muito mais bem informados. Pela manhã este programa só cresce. Aliás, semana passada eu estava em Brasília, semana que vem vou novamente para Brasília. E o ICL está bombando em Brasília, é impressionante com todo mundo que eu falo. Passei a semana toda lá, falei com muita gente da política e das coisas em volta da política, as pessoas em volta da política, tá todo mundo acompanhando o ICL mesmo. E eu tenho notado isso porque o Desperta faz um ano agora, em abril, né? Deu para ver a crescente que tá, a gente realmente tá bem acompanhado, tá todo mundo ligado, tá todo mundo de olho e isso é muito legal, é muito importante, então muito obrigado pela companhia de todos os nossos espectadores, a gente tá fazendo uma audiência recorde todas as manhãs por aqui, eu acho que hoje teremos novamente uma audiência recorde, o programa de hoje é super importante, a gente vai trazer tudo o que aconteceu ontem, uma operação da Polícia Federal para prisão dos mandantes e de um delegado também da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é apontado aí como o homem responsável por tentar embaralhar as investigações. Conseguiu, como nós vimos, uma investigação que demorou 6 anos para acontecer ou mais. Então ontem nós acordamos com essa notícia, a gente fez aliás um programa especial ontem aqui no ICL, se você quiser voltar, o programa ontem foi incrível. Marcelo Freixo, vários convidados e principalmente vários jornalistas que participaram da cobertura do caso Marielle. A imprensa foi um pilar fundamental na resolução desse crime e também para manter a ideia de que o crime deveria ser investigado viva. Eu quero então abrir o programa de hoje dando os parabéns para todos os colegas repórteres que ao longo de 6 anos ficaram em cima dessa história e investigaram. Em algum momento fomos todos nós também ludibriados pela investigação, porque a investigação foi embaralhada de propósito, mas a imprensa conseguiu fazer um trabalho espetacular. Abraço aí para todo mundo, pessoal que é da nossa casa aqui, o Igor Melo, que é o repórter que acabou de chegar no site, aliás, do ICL Notícias, fez um trabalho também brilhante, a Juliana Dalpiva, o Sérgio Ramalho, o Flávio Costa, a Vera Araújo, o Chico Otávio. Gente, tem assim, ó, com certeza, o Rafael Soares do jornal O Globo, com certeza eu estou esquecendo o nome de gente aqui, Carol Castro lá do ICL também, do Intercept, eu estou esquecendo o nome de gente aqui porque foram muitos importantes, a Marina Lang, muitos importantes jornalistas que seguiram esse caso, fizeram investigações paralelas, conseguiram manter o foco, conseguiram encontrar coisas importantes e manter essa investigação viva. Não foi fácil, eu estou falando para vocês porque é um caso que eu acompanhei muito de perto, né? Era editor do Intercept quando a Marielle e o Anderson foram assassinados, em março de 2018. O Pedro Prado, vídeo repórter, que chegou lá também no local do crime, tem imagens ali históricas sobre aquele momento, entrevista com o Marcelo Freixo no local, inclusive, né? Então, assim, gente, teve muita gente que se empenhou para fazer esse trabalho. Parabéns, parabéns, parabéns para essa galera toda, repórteres, editores, videorepórteres, fotojornalistas, todo mundo que trabalhou nesse caso. Ontem foi um dia importante, um dia, de certo modo, de alívio pelo fim das investigações. A gente já vai falar aqui sobre o fim das investigações e o que pode não ser o fim das investigações também. Vou explicar tudo para vocês aqui, porque é que isso aqui, estamos no fim da dinâmica do crime, mas a gente tem uma janela aberta para ir muito além do que aconteceu.
em relação ao caso Marielle, muito além. Eu vou mostrar para vocês por quê. Vou dar um exemplo clássico aqui de como isso pode evoluir daqui para frente, mas quero abrir o programa de hoje dando os parabéns para o jornalismo brasileiro. Vocês que acompanham o programa aqui sabem que muitas vezes a gente critica matérias aqui, eu critico enfoque, cobertura, o título, apuração, tem coisa que não para em pé. Faz parte do jogo, gente. A vida é assim. A vida é feita de altos e baixos, de críticas e elogios. Ninguém a priori é sempre só criticável ou sempre só elogiável. É assim que as coisas funcionam. Eu sei que o público gosta muito que a gente faça isso. Eu sei que vocês da comunidade do ICL que acompanham o Desperta gostam que eu mostre também, muitas vezes aqui, os meandros da imprensa. Tem muita coisa mal feita, tem muita coisa feita de qualquer jeito, tem muita coisa feita mal feita de propósito, tem muito jogo sujo, tem muita podreira, tem muito interesse econômico, tem muito mau jornalismo no Brasil e no mundo. Agora, no caso Marielle, parabéns, parabéns, parabéns. Grandes repórteres. Desculpa se eu esqueci o nome de alguém aqui que foi importante nessa cobertura, porque foram muitos repórteres. Eu falei aqui os que vieram na minha cabeça, que eu lembro que foram pessoas importantíssimas para esse caso. Se debruçaram, falaram com pessoas, investigaram, foram para a rua, leram inquéritos gigantescos aí. Eu lembro na época do Intercept o Sérgio Ramalho, o repórter, incrível, né? Lendo os inquéritos lá da Operação Intocáveis, que foi uma operação gigantesca, que tinha várias pessoas que tocavam ali, no caso Marielle, milicianos. Foi um trabalho muito difícil, gente, mesmo. Então hoje, olha, se vocês puderem aí no chat, aplausos para os colegas jornalistas que trabalharam nesse caso, tá bom? Muito obrigado para quem nos acompanha pela Rádio Brasil Atual e também pela Rádio Heliópolis. Bom dia, Heliópolis. Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. E também, se você quiser acompanhar este programa, nós estamos ao vivo na TV aberta. Se você está em São Paulo e Grande São Paulo, você pode nos ver e nos ouvir também lá pela TVT. E em Salvador e Grande Salvador, pela gloriosa TV Quirimurê, tá bom? Muito obrigado pela companhia de todo mundo. Compartilhe esse programa e vamos embora. Ó, a gente vai abrir hoje, basicamente, rapidamente com duas notícias muito curtas aqui e depois a gente vai cair para dentro do caso Marielle porque tem muita coisa para falar, tá? Vamos lá para a Folha de São Paulo. Casos de dengue foram maiores em cidades com temperaturas mais altas, mostra o estudo, ou seja, mais uma confirmação, mais um indício importante, uma prova importante de que as mudanças climáticas afetam a nossa vida diretamente. No inverno passado a gente teve um inverno bem fraquinho, né, o Pedro Falcão? Nós aqui que somos sulistas, né, foi um inverno que praticamente não aconteceu. Não existiu, teve aí uns, talvez intercalados ao longo do inverno, uns 20 dias de frio mesmo, bem atípico. Aliás, recordes de temperatura alta, muitas vezes no meio do inverno, no começo do inverno ali, e isso acaba proliferando muito mais várias doenças, entre elas a dengue. Eu sempre lembro a vacina da dengue disponível em algumas cidades do Brasil. Procure o posto de saúde, vacine-se. Na iniciativa privada também tem vacina, não é em todos os lugares porque só tem um laboratório produzindo essa vacina no mundo, o laboratório japonês, a vacina Kedenga, então você pode procurar também a rede privada. A vacina custa muito caro, não é barata, então prioritariamente vá até o posto de saúde para entender se você está na faixa etária que precisa vacinar e se na sua cidade tem vacina. Inicialmente foram distribuídas vacinas para 521 cidades do Brasil e agora elas estão sendo redistribuídas conforme o mapa da dengue. Então, nos lugares onde a coisa está pior, o Ministério da Saúde está tentando chegar nesses lugares, tá bom? Portanto, vá atrás disso. Ontem, as chuvas deixaram 25 mortos no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Lembrando, para quem acompanha o Desperta aqui na semana passada, a gente avisou bastante sobre isso, né? Na sexta-feira, aliás, fiz um alerta importante. Então, por favor, gente, tomem de lição. Eu sempre estou de olho aqui em previsão do tempo, que é uma coisa que até nem me interessa particularmente. Eu não sou uma pessoa que consome previsão do tempo. Tem gente que consome previsão do tempo, né? A minha companheira Ana, ela é consumidora de previsão do tempo, está sempre ali vendo se vai chover, se vai ser frio, se não sei o quê. Eu sou uma pessoa meio desligada em relação a isso. Mas cada vez mais tem muito menos a ver com você sair de casa e levar um guarda-chuva ou não. Então a gente faz os alertas aqui, sempre para as regiões onde há perigo pela frente, então proteja-se, organize a sua vida. Aliás, compartilhe o Desperta ICL com as pessoas, porque a gente faz esse alerta sempre, todas as semanas aqui, para que você possa ter um plano B, para ficar de olho, para poder sair de casa, para já avisar um amigo, um parente, se você puder sair da sua casa e esperar o pior passar, ir para outra cidade, ir para um hotel. Muita gente não tem condição, mas muita gente tem condição.
de sair, de ir para um hotel, de passar um tempo no hotel. Então faça isso. Cada vez mais é uma proteção à sua vida e à vida da sua família, tá bom? Infelizmente nós tivemos aí mais uma calamidade no Rio de Janeiro e no Espírito Santo e isso não vai ser fácil de resolver. Por um lado, as cidades não estão preparadas, por outro lado, não dá pra gente simplesmente ir no termômetro da temperatura do planeta e dar um jeito no que está acontecendo agora e no que está por vir. Tá bom? Vamos lá então, vamos lá para o caso Marielle. Primeira dica que eu dou para vocês hoje aqui, capa do iclnoticias.com.br. A capa tá completíssima, olha aqui, ó, a gente fez uma cobertura intensa ontem, fizemos uma live absolutamente completa ontem sobre o que aconteceu, a gente ficou mais de 2 horas no ar, colocamos várias pessoas importantíssimas, principalmente na cobertura. Ontem o ICL fez um programa ao vivo especial trazendo os repórteres do caso. Isso foi muito interessante ontem. A gente falou com o Chico Otávio, falou com o Igor Melo, falou com a Juliana Dalpiva, falou com o Flávio Costa, que foi o repórter que cobriu esse caso da Marielle, e o Flávio é o cara que desde 2019 tá na trilha da família Brazão. Muita coisa aconteceu, muita cortina de fumaça, muita bagunça, sabe? Muita gente começou a olhar para outro lado porque foi induzida para isso e não havia o que fazer. Você tinha ali o Estado brasileiro, a polícia falando, não é por aqui, é por lá, não é isso, é aquele outro. E o Flávio Costa, ele ficou em cima disso, primeiro lá no UOL, depois no Intercept Brasil. Aliás, o Flávio é um dos repórteres que assina a reportagem que foi publicada aí no começo do ano, colocando o nome do Domingos Brazão como um dos mandantes. Né? Então, parabéns ontem. Quem quiser acompanhar, essa live ficou gravada, já tem mais de 200 mil views, eu vi hoje de manhã agora. Então tem muita coisa interessante que ajuda a elucidar bastante coisa, principalmente do ponto de vista dos jornalistas, que é um ponto de vista fundamental nesse caso. Tá bom? Então acompanhem por lá. A nossa capa tá com uma cobertura muito grande em relação a isso, tem muita coisa publicada aqui em relação ao que a gente falou na live ontem e apuração também, porque ontem, depois das prisões, das buscas e apreensões, o ministro Alexandre de Moraes, ele levantou o inquérito das cautelares. Nós ainda não temos acesso ao inquérito todo da Polícia Federal, mas muita coisa que foi usada pelo Ministério Público para pedir para o juiz do caso a prisão desses senhores e buscas e apreensões foi colocada lá e o ministro Alexandre de Moraes ontem levantou o sigilo sobre isso. Então, várias provas, vários indícios, o caminho da investigação já é público hoje. Agora a gente vai esperar, claro, o momento que se levante o sigilo do inquérito para a gente ter acesso ao inquérito completo, mas dá para dizer com muita segurança que o caso, a dinâmica do crime, os mandantes, e por que é que essa investigação não chegou a um bom fim muito antes do dia de ontem, isso está elucidado. Já não há dúvidas do que aconteceu em relação ao crime, ao assassinato de Marielle Franco e Anderson. Veja tudo o que se sabe até agora, desde a prisão dos suspeitos de mandar Marielle, os detalhes da investigação sobre o assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes vieram à tona no domingo e estarreceram o país. Aqui um breve resumo publicado ontem lá pelo iclnoticias.com.br para mostrar para todo mundo aqui como que as coisas andaram, quem foram os mandantes, como foi a dinâmica do crime, qual foi a atuação desse delegado que foi preso ontem da Polícia Civil, o Rivaldo Barbosa, né, que estava envolvido nas investigações, seria o cara que seria o responsável por chegar aos assassinos e aos mandantes, se reuniu com a família da Marielle, se reuniu com o Freixo, ganhou a confiança de todo o entorno da família da Marielle e do Anderson e no fim das contas, segundo a investigação da Polícia Federal, foi o homem que estava ali para atrapalhar as investigações, para fazer com que elas não chegassem até o final. Isso, segundo a delação do Rony Lessa, esse pós-crime já era uma coisa que estava na estratégia do assassinato. Vejam bem, não foi uma coisa que aconteceu de ter uma encomenda de um assassinato e depois que a história ganhou escala, eles se preocuparam em embaralhar as investigações para que não se chegasse aos executores e aos mandantes. Não, pelo contrário.
Tudo isso era parte da estratégia, da encomenda do assassinato. Isso que é o mais grave aqui. A gente já vai mostrar todos os detalhes em relação a isso. Vamos lá então. O STF formou maioria para manter presos os suspeitos de mandar matar Marielle. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para manter presos os suspeitos de mandar matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes. A prisão foi consumada por decisão do relator, o ministro Alexandre de Moraes, que teve o referendo de votos de Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Ainda não votaram na turma o Luiz Fux e o Flávio Dino. Portanto, o Alexandre de Moraes autorizou as prisões ontem dos dois mandantes, os irmãos Chiquinho Brazão e Domingos Brazão, do delegado, o Rivaldo Barbosa, responsável por embaralhar as investigações, ou seja, ele faz parte da dinâmica do assassinato, e logo depois abriu para a votação da turma. Claro, foi muito importante o que o Alexandre de Moraes fez. Aliás, eu gostaria que o ministro fizesse mais isso, porque daria menos margem para dúvida em relação às suas decisões. Às vezes o Alexandre de Moraes demora ou não faz isso. Achei importantíssimo que tenha sido feito. Autorizou, aconteceu ontem, domingo, aliás, ontem, domingo de Ramos, né, Pedro Falcão? Domingo de Ramos foi ontem, né? Acho que sim. Domingo de Ramos ontem, e aí logo depois colocou para votação da turma, já tem maioria, o Fux e o Flávio Dino não votaram ainda. Essas votações são virtuais, desde a pandemia acontece isso, você abre a votação virtual a partir de um certo horário, geralmente a partir da meia-noite, e os ministros têm ali um tempo, 24 horas, 48 horas, para depositar os seus votos, mas a turma já decidiu, mesmo que Fux e Dino votem contrariamente, o que eu sinceramente não acredito, mas a turma já decidiu que as prisões estão em pé. Elas são perfeitamente justas nesse exato momento. Foram presos então ontem pela manhã o deputado federal Chiquinho Brazão, do União Brasil, o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, acusados de serem os mandantes do crime, e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que aparece na investigação como coautor do crime. O ministro Alexandre de Moraes convocou a primeira turma do STF para analisar as prisões preventivas dos 3 suspeitos de terem mandado matar a Marielle Franco. A sessão virtual começou pouco depois da meia-noite e segue aberta, portanto, até 23h59 de hoje. 24 horas para votar, portanto, Fux e Dino precisam necessariamente depositar os seus votos hoje, o que deve acontecer ao longo do dia, mas como eu falei, a maioria já está formada. O Alexandre de Moraes autorizou a operação da Polícia Federal chamada Murder Inc., que resultou na prisão dos irmãos Brazão e do delegado Rivaldo Barbosa. O ministro também levantou o sigilo do relatório da Polícia Federal sobre os suspeitos do caso Marielle Franco. Além das prisões, a polícia cumpriu 12 mandatos de busca e apreensão, todos eles no Rio de Janeiro. Foram alvo de buscas o delegado Giniton Lages, que esteve à frente do caso Marielle Franco no início das investigações na DH do Rio de Janeiro, Marcos Antônio de Barros Pinto, que foi seu auxiliar, além de Robson Calixto Fonseca. Ou seja, essas pessoas todas ligadas à investigação inicial da Polícia Civil sobre o crime. Então vejam como a coisa andou. Quem acompanha aqui o ICL sabe que a gente fala isso aqui desde que o ICL existe, porque o ICL é mais recente do que o próprio crime da Marielle. Os jornalistas que acompanham esse caso, sempre que foram ouvidos aqui, sempre ressaltaram: essa investigação já teve 5 delegados, essa investigação já teve apresentação de testemunha falsa, essa testemunha falsa foi levada por 3 delegados da Polícia Federal na época. Testemunha falsa essa usada para mudar o curso das investigações, mudar o curso do foco da imprensa e fazer todo mundo acreditar que os mandantes, na verdade, eram outras pessoas que não os irmãos Brazão. Ontem, na entrevista com o Flávio Costa, repórter que cobriu esse caso há muito tempo, e repito, foi o primeiro repórter do Brasil a apontar jornalisticamente, claramente, o nome de Domingos Brazão como mandante. O Flávio Costa explicou exatamente o que aconteceu nessa investigação. Por que é que esse delegado foi preso, gente, o Rivaldo Barbosa? Porque os Brazão, ao mandarem matar a Marielle Franco, eles cumpriram 2 missões importantes para os negócios deles. Primeiro, qual o motivo do assassinato? A Marielle Franco estava se metendo, entre aspas, nos negócios da família, principalmente que envolviam a gestão de terras para a construção civil na zona oeste do Rio de Janeiro.
A Marielle estava discutindo áreas, zoneamento, como é que tinha que ser a construção, se tinha que ter parte das construções que eram para pessoas carentes ou não. Estava começando a fazer essa discussão. E isso interferia diretamente nos negócios da família Brazão. A milícia no Rio de Janeiro, ela vive muito da construção civil. Não por acaso, ela é uma cópia, gente, a máfia italiana, ela colonizou a máfia brasileira através do jogo do bicho. Né? Eu já expliquei isso algumas vezes aqui. Tem um mafioso célebre italiano que fugiu da Itália nos anos 60, depois de uma guerra de máfia que aconteceu em 1963, tá? Antonino Salomone, ele vem para o Brasil, ele se liga ao Castor de Andrade, o Castor de Andrade dá guarita para esse cara ajuda o bicho a se organizar no Brasil. A ideia de cúpula é uma ideia de cúpula mafiosa. Aliás, a comissão da máfia na Itália era chamada de cúpula. É a mesma palavra, inclusive, só que é com o, né? Cúpula, em vez de cúpula, no Rio de Janeiro. Então, o bicho, que depois várias costelas vão ali saindo do bicho, e a milícia é parte disso, primeiro como seguranças dos bicheiros, depois como uma entidade que caminha com as suas próprias pernas, o tal do escritório do crime, que é um grupo de matadores também, tudo isso deriva dessa organização do tipo mafioso, é uma organização de estilo mafioso. Não é por acaso que eles copiaram vários modelos de negócio, como lavar dinheiro, como tocar o seu negócio, onde reinvestir, como colocar o dinheiro sujo na economia legal. Na Itália, a máfia também investia em construção civil. Isso é um clássico da máfia italiana. E a Marielle estava pisando no calo dessa gente. Só que, para além de tudo, ontem o Flávio Costa explicou para a gente, de forma brilhante, aliás, quando acontece o crime, a estratégia de embaralhar a investigação, ela inclui apresentar uma testemunha falsa. Essa testemunha falsa, ela joga a culpa, ou seja, ela aponta mandantes para uma outra direção, que seria o vereador Marcelo Siciliano, que agora está provado que não tem absolutamente nada a ver com esse crime, apesar do Marcelo Siciliano ser uma pessoa complicada também, tá? Mas isso aí é um outro assunto, são outros problemas do Marcelo Siciliano. Por quê? Porque Siciliano e os Brazão também disputavam território na Zona Oeste. Então vejam, os Brazão, segundo a investigação da polícia, apontados como mandantes do crime da Marielle, eles assassinam alguém que estava atrapalhando os seus negócios e usam aquele assassinato para colocar a culpa em um desafeto, fazendo um jogo que interessava duplamente a eles, com a participação, segundo a Polícia Federal, do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o cara que se reuniu com a família da Marielle, que falou que ia resolver, que ficava em contato direto com a família, que ganhou a confiança do Marcelo Freixo. Foi para Rivaldo Barbosa que o Freixo ligou na cena do crime. Tem uma entrevista que o Pedro Prado, repórter, fez para o Intercept na cena do crime, em março de 2018, com o Freixo. O Freixo fala nessa entrevista: eu acabei de falar com o Rivaldo Barbosa. Então isso foi uma infiltração mafiosa clássica. Clássica. Eu vou mostrar para vocês aqui uma série de fotografias e vou fazer uma conclusão junto com vocês aqui sobre quem de fato matou Marielle Franco. Hoje nós sabemos os seres humanos, né, as pessoas que mataram a Marielle Franco, mas eu quero fazer um pulo um pouco maior aqui, porque esse crime joga o Brasil em outro lugar. E pode ser que jogue o Brasil em outro lugar se as investigações continuarem. A grande dúvida a partir de agora é essa: será que as investigações continuarão? Ué, mas como assim? Não acabou? Não está resolvido? Não, não está resolvido. O que está resolvido é a dinâmica do crime, do assassinato. Mas tem muito mais coisa para além disso, muito mais coisa. A gente já vem falando sobre isso aqui faz tempo, né, gente? Faz tempo. Eu, aliás, era muito descrente que esse crime chegasse a um fim. Essa investigação. Falei várias vezes aqui. Várias vezes. No N1 também, no N2. Eu acho que a gente não consegue chegar no fim dessa investigação. Eu falei. Eu sou muito descrente em relação a várias coisas. E nesse caso a minha descrença não era porque poderia atingir ali os Brazão. Porque a coisa vai muito além deles. Então a investigação terminou? Sim. Agora, a investigação pode terminar? Não. E eu já vou explicar por quê.
Bom, lá no iclnoticias.com.br, entenda a motivação dos irmãos Brazão para encomendar a morte de Marielle, orientação de moradores em áreas de milícia e projeto sobre regularização fundiária irritaram os irmãos Brazão. Aqui tem uma matéria escrita pelo Igor Melo e pela Carla Gamba, explicando, né, os motivos. Então, o clássico quem mandou matar e por quê. Aqui está o porquê, inclusive aqui com trechos já da cautelar que foi levantada pelo Alexandre de Moraes. Isso aqui são os trechos que foram redigidos pelo Ministério Público com base na investigação da Polícia Federal. Então tá tudo colocado aqui, tudo organizado para que vocês possam entender exatamente o que aconteceu para que esse crime tivesse sido encomendado. Notícia importantíssima também que vem lá para vocês entenderem como foram longe essas pessoas. Vem lá do inquérito, criminosos infiltraram milicianos no partido da Marielle, no PSOL. A coisa assim não foi assim, gente, do dia para a noite. Como muito já se sabia. Agora, a riqueza de planejamento, ela é inacreditável. E eu reforço, isso é um assassinato de estilo mafioso, é assim que se faz. Esse é o modelo. Infiltraram milicianos dentro do PSOL. Laerte Silva de Lima é um dos réus da investigação que apurou a prática de organização criminosa. Matéria publicada pela Carla Gamba, também no iclnoticias.com.br. Como eu falei, tá tudo lá hoje, tá, gente? Durante o planejamento do assassinato, os investigados infiltraram um miliciano dentro do PSOL, partido da vereadora, para acompanhá-la e levantar informações sobre ela. O infiltrado, segundo a polícia, foi Laerte Silva de Lima, que levou aos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão a informação de que Marielle pediu para a população da região da Zona Oeste não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia. A região era onde os irmãos presos neste domingo atuavam junto aos grupos mafiosos. Laerte da Silva de Lima, um dos réus da investigação que apurou a prática de organização criminosa na região do Rio das Pedras da Muzema. Adriano da Nóbrega, conhecido como chefe do escritório do crime, também foi réu nessa mesma investigação. Hoje a Polícia Federal prendeu os suspeitos. Então vejam o nível de organização. Os caras infiltraram um cara dentro do partido da Marielle para acompanhar ela de perto. E para acompanhar o que ela estava falando internamente também, porque na época do assassinato, a motivação do crime, ela ficou muito borrada. Não se sabia exatamente, muitas vezes falaram que era uma coisa para fazer uma vingança cruzada contra o Marcelo Freixo também, que é uma das hipóteses levantadas, que pode ser uma motivação colateral também, para além dos negócios. E de novo, isso é um clássico mafioso. Vingança cruzada, tem até um nome para isso. Eu estou insistindo nisso porque muita gente no Brasil até hoje insiste em falar que milícia não é máfia. E isso é ruim para o combate da milícia. Então, por favor, parem com isso imediatamente. Milícia é máfia. A gente precisa classificar direito o que está acontecendo ali. O jogo do bicho no Rio de Janeiro hoje é máfia. Tirar o glamour dessa coisa toda e colocar um negócio onde ele realmente está. A gente precisa eventualmente de uma nova legislação no Brasil para combater a máfia, como aconteceu na Itália. Você não acaba com a máfia, mas você estrangula muitas vezes a máfia. O Brasil não tem legislação hoje capaz de punir severamente máfia. Então a gente tem que bater nessa tecla. Isso aqui é organização mafiosa, cada vez mais. Bom, o Richard Nunes, que é o atual chefe de Departamento de Educação e Cultura do Exército, né, ele era o cara que participou da intervenção federal na segurança do Rio de Janeiro em 2018, lembram? O governo Temer teve uma intervenção no Rio de Janeiro, assumiu como governador de fato, digamos assim, o Braga Neto, e o seu secretário de segurança era o general Richard Nunes. Foi ele que nomeou o delegado Rivaldo Barbosa. O Rivaldo Barbosa assumiu um dia antes do assassinato da Marielle. Contra, aliás, um relatório da inteligência que dizia que não era para colocar o Rivaldo Barbosa no lugar onde ele foi colocado. O Richard Nunes está se defendendo agora, até porque o Braga Neto está começando a jogar a culpa para cima do Richard Nunes. Dois generais envolvidos na coisa aí.
Posso ter sido ludibriado, como toda a sociedade, de general que nomeou o delegado preso. Matéria publicada pelo Fábio Victor, repórter lá da Folha de São Paulo, general Richard Nunes, que era secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro na época. Ele nomeou o chefe da Polícia Civil, o delegado Rivaldo Barbosa, que se disse perplexo com a prisão dele como um dos arquitetos da execução e considera que pode ter sido ludibriado como toda a sociedade foi. Ele falou aqui pro repórter da Folha: lógico que a prisão me deixou perplexo, como é que pode um negócio assim? É impressionante, é um negócio de deixar de queixo caído. Naquela época não havia nada que sinalizasse uma coisa dessas, uma coisa estapafúrdia, declarou o Richard Nunes para a Folha de São Paulo. Miliciano incriminado por morte de Marielle apontou o envolvimento do chefe da polícia. Matéria publicada pelo Igor Melo, também repórter do iclnoticias.com.br. O miliciano Orlando Oliveira de Araújo, chamado Orlando Curicica, alertou o Ministério Público do Rio de Janeiro que seria necessário prender o chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, se ele delatasse o que sabia sobre a corrupção na corporação. Orlando Curicica foi falsamente incriminado como mandante da morte da Marielle Franco e do Anderson Gomes no plano de obstrução comandado por Domingos Brazão, segundo a investigação. O diálogo foi revelado pelo portal UOL em 2019. Em 2018, Curicica foi ouvido pelas promotoras Simone Sibilo e Letícia Emile, responsáveis pela investigação do caso Marielle à época. Na ocasião, o miliciano sondou o Ministério Público a respeito de uma possível delação, no que Sibilo, que era a promotora no caso, na época do Ministério Público do Rio de Janeiro, respondeu: a gente precisa saber o que você tem para nos falar. O Curicica, então preso, que era um dos caras que ia levar de bucha esse crime. Curicica também, um cara super problemático, cheio de crime nas costas, não é essa a questão. A questão é que ele não estava envolvido no assassinato da Marielle. E serviria de bucha para os irmãos Brazão se livrarem desse negócio e colocarem a culpa num grupo miliciano rival. E aí o Curicica respondeu na época para a promotora: a senhora sabe que vai prender o chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro? Era Rivaldo Barbosa, preso, portanto, ontem. Essa declaração foi dada em 2018. Não é novidade para ninguém o que acontecia dentro da Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, comandada pelo Rivaldo Barbosa. Não foi ele que começou essa delegacia do jeito que ela tem problema muito antes dele e continua tendo problemas hoje também. Muitos. Agora, que muita gente já sabia que essa galera toda estava envolvida de algum modo nesse negócio, sabia. Tem, de reportagens publicadas apontando indícios desses envolvimentos. Polícia Federal descobriu um enriquecimento milionário de Rivaldo Barbosa quando chefiou o DH. Matéria publicada pela Juliana Dalpiva lá no iclnoticias.com.br. A Polícia Federal descobriu um enriquecimento milionário de Rivaldo Barbosa, que foi preso ontem, no período em que foi chefe da Divisão de Homicídios do Rio de Janeiro. O valor supera 5 milhões de reais e é incompatível com seus ganhos como funcionário público. O ex-PM Rony Lessa afirmou em acordo de colaboração premiada que ele ajudou a planejar o assassinato da vereadora. A coluna apurou que antes do assassinato ele teria dado direções aos executores, uma espécie de aval, e até garantiu que eles ficariam impunes. O Rivaldo Barbosa assumiu a chefia da Polícia Civil um dia antes do assassinato da Marielle e do Anderson. O delegado e sua mulher, o nome de Rivaldo Barbosa aparece ligado ao caso Marielle desde novembro de 2019, quando um relatório reservado da Polícia Federal produziu, no âmbito de uma investigação, levantou informações que o delegado teria recebido R$400 mil de propina para prejudicar as investigações. No entanto, não foi encontrada prova específica disso. O delegado e sua mulher, Érica Andrade de Almeida Araújo, lançaram-se na iniciativa privada em 2014, ao dar entrada na abertura de uma consultoria empresarial. Em 2016, Érica, a esposa, pediu na junta comercial a abertura de uma outra consultoria. Em 28 de fevereiro de 2018, a Armes, que é uma consultoria, registrou na junta comercial seu balanço de atividades para 2017 e declarou lucro líquido de R$558 mil. Como assim já se sabia, né? Desde 2018 e não conseguimos provar? Ora, porque as pessoas que estavam investigando eram as pessoas que deveriam ser investigadas. Já se falou sobre a Polícia Civil investigando crime no Rio de Janeiro 1 milhão de vezes. As suspeitas não são só essas.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro é um balcão de negócios. Ai, mas é todo mundo, Leandro. Ó, vocês sabem que eu não tenho paciência para essa coisa aqui no programa, né? Eu não tenho paciência para ficar falando, não, veja bem, não é todo mundo. Dane-se que não é todo mundo. Parabéns para quem não é. É um negócio que me irrita, Pedro Falcão, sabe? Você pega a coisa assim e fala, olha só, a Polícia Militar do Rio de Janeiro está contaminada, é podre. Ah, mas tem policiais que não são. Dane-se quem não é, Pedro Falcão. A pessoa quer uma placa para fazer o trabalho dela bem feito? Tô lá eu preocupado com o cara que não é corrupto da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Parabéns que você não é corrupto. Quer o quê? Quer um abraço? É um negócio que me irrita mesmo, sabe? Eu vou repetir, a Polícia Civil do Rio de Janeiro é um balcão de negócios. O caso do Rivaldo Barbosa é um entre milhares de delegado que grampeia ilegalmente. Sabia, Pedro Falcão, no Rio de Janeiro os caras grampeiam ilegalmente traficante. O cara vai lá e grampeia traficante de modo ilegal. Pra que ele faz isso se o grampo não pode ser usado em processo? Ué, ele faz isso para consumo próprio. Porque depois que ele grampeou o traficante, ele tem um monte de gravação, ele vai lá, bate na porta do traficante e mostra. É assim que funciona no Rio de Janeiro. Bom, é um bom negócio, né? O senhor traficante, quanto é que vale esses áudios aqui? Ah, pois é complicado, né, doutor? Ah, então vira sócio do negócio. Pega um dinheiro, leva para casa. Cansa de acontecer. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é um balcão de negócios. A investigação do assassinato da Marielle Franco não pode terminar ontem. A dinâmica do crime está resolvida. Parabéns para a Polícia Federal, Leandro Almada, André Rodrigues, policiais federais honrados, sérios, corretos, justos. Parabéns. Agora, e daqui para frente? O Rio de Janeiro tem uma chance, não se fala tanto na crise de segurança pública do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, com o caso Marielle, nas mãos da Polícia Federal, com esse governo agora que quer investigar e investigou, começou com Flávio Dino, terminou com Lewandowski, tem a chance de passar a limpo o que acontece no Rio de Janeiro. Vai resolver? Eu não sei, mas se não começar, não acontece. Tem que pegar esse caso e ir para dentro de todo mundo. Chiquinho Brazão terá futuro definido na Câmara após ser expulso do União Brasil por caso Marielle. O deputado preso sob suspeita foi expulso no domingo, ontem, né? O União Brasil já expulsou ele em rito sumário. Portanto, Chiquinho Brazão está sem partido. Ele passará agora por uma análise do seu futuro político na Câmara. A Executiva Nacional do União Brasil tomou a decisão durante a reunião em formato virtual ontem. Na Câmara dos Deputados, vai avaliar a prisão de Chiquinho Brazão, determinado pelo Alexandre de Moraes, para decidir se mantém ou revoga. Ou seja, o Congresso pode soltar o Chiquinho Brazão nas próximas horas. Atenção, hein? Fica de olho no seu deputado aí. Aqui, ó, o pessoal que fala que bandido bom é bandido morto, tá bom? Vamos pegar o nome de todo mundo que vai votar para soltar o Chiquinho Brazão e a gente vai estampar no programa aqui o pessoal do bandido bom, bandido morto. Eu quero ver quem vai segurar o voto agora. Eu quero ver quem vai ser o vagabundo na Câmara que vai votar para soltar esse cara aqui. Porque é vagabundo mesmo. Quem votar para soltar o Chiquinho Brazão lá na Câmara é um vagabundo. E a gente vai botar a cara aqui e falar, esse aqui defende bandido. Tá vendo seu deputado aqui, ó, bolsonarista X lá do Rio Grande do Sul, não sei de onde, defende bandido. Eu quero ver agora. Eu quero ver agora quem é que vai fazer essa votação aí e vai mandar soltar o Chiquinho Brazão. E vai ter gente, viu? Vocês podem ter certeza. Vai ter gente que vai mandar soltar. André Sadi trouxe ontem também, a operação para prender os mandantes da morte da Marielle foi antecipada para evitar vazamentos, por isso que aconteceu num domingo, que é incomum. O que mais nós temos aqui? Temos uma série de vídeos, vamos lá mostrar uns vídeos, depois eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Vamos lá. Mônica Benício, companheira da Marielle, falou ontem para a TV Brasil. Vamos lá para esse vídeo, Pedro Falcão. Eu confesso que o nome de Rivaldo Barbosa foi o que mais me chocou, em especial por ter lembrado que dias, poucos dias, 2 dias depois, o Rivaldo Barbosa estava nos recebendo, os familiares, no seu gabinete, para dizer que esse caso seria uma prioridade de elucidação. E acho que pior do que isso, Ele já conhecia a Marielle da luta dos direitos humanos de outros momentos.
e, diante de uma prestação de solidariedade com a família, ele também disse que era amigo da Marielle, que faria todo o esforço e todo o empenho para poder elucidar esse caso o mais rápido possível. E o surgimento do nome dele me faz entender que horas depois do assassinato da minha esposa, eu estava, na verdade, de frente para um homem que sabia exatamente o que tinha acontecido e que, mais do que isso, né, fazia parte desse mando, que teve uma interferência direta para que a noite do 14 de março de 2018 acontecesse da maneira como aconteceu, já prevendo que estaria usando o cargo que ocupava para garantir que esse caso não fosse ser elucidado ou que não fosse ser elucidado de maneira célere e comprometida com a verdade. Bom, tá aí a surpresa, né? Óbvia, de quem foi abraçado pelo delegado Rivaldo Barbosa, que aliás tem uma foto mostrando que é uma vergonha esse delegado. Cadê essa foto que eu tinha separado aqui? A gente tem mais... Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, ó? Olha aqui, ó. Isso aqui é o delegado preso ontem, gente. Isso aqui é a mãe e o pai da Marielle. Isso aqui é o Marcelo Freixo. Isso aqui é uma reunião que aconteceu com as famílias. Tem mais gente aqui. 2, 3 dias depois do assassinato. Não, eu vou resolver, doutor, eu vou resolver. A gente é sério, a gente vai investigar, a gente vai resolver. Para semanas depois aparecer uma testemunha falsa que foi levada para o caso por 3 delegados da Polícia Federal para incriminar Orlando Curicica e Marcelo Siciliano e não sei mais quem, fazer todo mundo olhar para o outro lado. Bandidos. Bandidos. Você consegue imaginar como está a cabeça de uma pessoa que participa de tudo que esse cara participou para sentar do lado da mãe e do pai de uma pessoa assassinada e falar, eu vou resolver? É um negócio inacreditável. A gente tem 2 vídeos do Lewandowski, Pedro, vamos mostrar só um, porque não vai dar tempo de mostrar os 2, vamos mostrar o mais curto, de 42 segundos. Vamos lá, ministro Lewandowski ontem. Nós temos bem claro os executores deste crime, podemos dizer, odioso, hediondo, por ser um crime de natureza política, claramente política. A polícia, em suas investigações, identificou os mandantes e os demais envolvidos nesta questão. É claro que poderão surgir novos elementos que levarão, eventualmente, a um relatório complementar da Polícia Federal, mas, nesse momento, os trabalhos foram dados como encerrados. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, parabéns para a Polícia Federal, para o Ministério da Justiça, para todo mundo que participou disso, né? Desde que o Flávio Dino assumiu e colocou na cabeça que seria resolvido, chamou o delegado da Polícia Federal, Leandro Almada, que tinha sido o delegado que tinha feito uma investigação da investigação, porque até isso teve nesse negócio. A Polícia Federal teve que investigar a investigação da Polícia Civil. Porque qualquer leigo, qualquer pessoa que não entende nada, olhava para a investigação da Polícia Civil e sabia que os caras estavam fazendo coisa errada ali. Sabia. Aí a Polícia Federal ela vai lá e investiga a investigação da Polícia Civil. E chega à conclusão óbvia. Tem muita coisa sendo feita aqui que é esquisita pra caramba. Quando assume o governo Lula e o Flávio Dino brilhantemente vai lá e pega quem foi o delegado que investigou a investigação da Polícia Civil. Fulano, vem cá, assume esse negócio aqui. Resolvido. Parabéns pro Flávio Dino, parabéns pro Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal, parabéns pro Leandro Almada, parabéns pro Lewandowski. E todo mundo, e todos os anônimos agentes, que assim devem ser, inclusive anônimos, pra gente não ficar criando super-herói por aí também, os anônimos agentes da Polícia Federal que participaram dessa investigação. Parabéns. Parabéns. A gente vai para um vídeo rápido também agora da mãe e da Marielle e da esposa, Aniele Franco. Vamos lá. A gente começa esse domingo recebendo essas notícias das prisões dos possíveis mandantes da morte da minha filha, que é fundamental que esse crime seja elucidado o quanto antes. E trazer esses homens presos é tudo que a gente precisa para continuar na luta por justiça digna para Marielle Anderson.
São 6 anos de expectativa e hoje a gente recebe aí várias notícias que nos deixam muito surpresas e eu vou reiterar o que a gente tem falado desde as 6 horas da manhã de hoje. As pessoas que deveriam estar à frente da proteção da população, as pessoas que deveriam estar ali pensando na melhoria de vida da população estavam acobertando um crime como esse. É por isso que é tão importante a gente dizer que respostas como essas são importantes para que a gente possa fortalecer a democracia brasileira e também dar segurança às pessoas que estão nesse lugar lutando por justiça pela Mari e pelo Anderson. Mais cedo, ainda antes dessa fala, a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, que também é irmã de Marielle Franco, disse o seguinte: só Deus sabe o quanto sonhamos com esse dia. Hoje é um grande passo para conseguirmos respostas que tanto nos perguntamos nos últimos anos. Quem mandou matar a Mari e por quê? Muito bem, muito obrigado aos colegas lá da TV Brasil que conseguiram esses depoimentos também. Gente, vamos lá. Sabemos hoje a resposta para as 2 grandes perguntas que o Brasil se fazia nos últimos anos. Eram 3, ficaram 2, agora não resta mais nenhuma. As 3 eram: quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? E por que mandaram matar Marielle? Quem matou Marielle a gente descobriu já há algum tempo. E depois veio a delação do Elcio Queiroz e depois do Rony Lessa. O cara que dirigiu o carro e o cara que atirou. Quem mandou matar a gente sabe agora. Vai ter julgamento, essas pessoas vão poder se defender. Não foram condenadas ainda. Agora a investigação é sólida. Vai espantar a sociedade inteira se os irmãos Brazão se livrarem dessa. Por que mandaram matar? Sabemos também por que mandaram matar. Então é o seguinte, terminou esse caso? Está concluído o caso? Sim e não. Sim e não. Sabem por quê? Vamos lá, vamos fazer a pergunta de um jeito um pouco mais amplo. Quem matou Marielle? Foi o Rony Lessa? Quem mandou matar Marielle? Foi o Brazão? Foi o Chiquinho Brazão? Foi o Domingos Brazão? Quem mandou matar a Marielle e quem matou a Marielle, eu vou mostrar para vocês quem matou a Marielle, foi o Estado. Por isso que eu insisto tanto na comparação necessária de milícia, jogo do bicho com máfia. A máfia cometeu um grande erro na Itália a partir dos anos 80, que foi tentar contrastar o Estado, abrir uma guerra contra o Estado. Houve uma disputa na máfia siciliana nos anos 80 entre 2 grupos rivais e um dos grupos queria ir para cima do Estado. Mataram o bispo de Palermo, delegado da polícia, promotor, juiz, ativista, políticos, empresários, pessoas comuns. Mais de 2.000 mortos. Os jornais italianos estampavam na época: Palermo é igual a Beirute. Beirute era uma cidade em guerra. Vocês acham que isso foi bom para a máfia ou ruim para os negócios da máfia? É óbvio que foi ruim. Máfia não pode combater o Estado. A máfia quer ser o Estado. Isso é um preceito básico de máfia. A máfia brasileira aprendeu rápido com isso. Quem foi que matou a Marielle, gente? O Estado. O Estado matou a Marielle. Chiquinho Brazão, deputado federal. Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas. Rony Lessa, policial. Elcio Queiroz, policial. Rivaldo Barbosa, policial. O Ferreirinha, a testemunha falsa que apresentaram lá por 3 delegados da polícia, policial, para tentar embaralhar as investigações. Outro delegado aqui, o Hélio Christian, que também foi um delegado complicadíssimo que apareceu nesse caso, por enquanto tá meio de lado, né? Delegado que indicou testemunha falsa no caso da Marielle, quis achacar um vereador policial. Então, gente, Macalé, que foi executado, né, que teria sido intermediário da negociação do Rony Lessa, testemunha, queima de arquivo, policial. Então, gente, Capitão Adriano, chefe do escritório do crime, policial.
Galera, quem matou a Marielle? Responde nos comentários aí pra mim. Quem matou a Marielle, Pedro Falcão? O Estado. O Estado matou a Marielle. Deputado federal, que era deputado estadual durante muitos anos, daqui a pouco eu vou falar aqui sobre o juiz Giovanni Falcone, vou explicar para vocês por que é que o Brasil tem a chance de entrar para cima dessa gente agora. E essa chance não pode ser desperdiçada. Atenção, Lewandowski, André Rodrigues, pelo amor de Deus, esse caso não acabou. Mandante, deputado federal. Outro mandante, conselheiro do Tribunal de Contas. O cara que pilotou o carro, polícia. O cara que atirou, polícia. O cara que embaralhou as investigações, polícia. A testemunha falsa, polícia. Os caras que apresentaram a testemunha falsa, polícia. O chefe do escritório do crime, polícia. Quem matou a Marielle, gente? O Estado brasileiro matou a Marielle. Pessoas pagas com o imposto de renda de todo mundo. Foi um crime executado com dinheiro público. Planejado, executado, embaralhado com dinheiro público. Dentro das instituições do Estado. Então o crime da Marielle não é que acabou agora. Porque ele poderia ter acabado agora se fosse uma guerra de máfia em que a Marielle e o Anderson, vítimas inocentes dessa guerra, até porque a Marielle pela sua postura e pelas coisas que defendia, pelas coisas que falava, obviamente contrastava com a atividade criminosa dessas pessoas, se fossem criminosos, entre aspas, comuns, que não tivessem ligações com a política, que não tivessem ligações com as instituições, que não tivessem feito o que os italianos fizeram na Itália a partir dos anos 60, pelo amor de Deus, gente, infiltração mafiosa. Capilaridade mafiosa, ser o Estado e nunca contrastar o Estado. O maior erro do crime organizado é querer combater o Estado. Nenhuma máfia do mundo venceu o Estado, é impossível vencer o Estado, gente. O Estado tem recursos infinitos para combater a máfia, se quiser, quando quer. Tem todos os recursos judiciais, políticos, financeiros, policiais, todos. A máfia quer ser o Estado. A máfia no Rio de Janeiro é o Estado. Quem matou a Marielle foi o Estado. Essa tese é uma tese importante, ela precisa prevalecer. O programa está indo para o final, eu vou estar lá hoje no ICL Notícias, primeira edição, a partir das 9 horas, tá? O programa começa às 8, vocês terminem o programa aqui, o Desperta, fiquem por aí. Mas às 9 horas eu vou só tomar um café e eu volto. Por que é que essa fotografia está aqui hoje? Isso aqui é importantíssimo, gente. Esse aqui é o juiz Giovanni Falcone, tá? Que, aliás, o Moro usava como exemplo. O Moro se achando Giovanni Falcone, né, Moro? Que, para além de tudo, eu espero que o senhor fique inelegível agora em abril e em algum momento da vida vá preso pelas coisas que fez também. Porque o senhor, perto de Giovanni Falcone, não amarrava nem o sapato, tá? Esse aqui é o juiz Giovanni Falcone. O Falcone foi assassinado em 1992 na Itália. O que é que o Falcone fazia? Era um juiz anti-máfia. Na Itália tem uma diferença, né? O Falcone era um juiz instrutor, então ele podia e devia ajudar na investigação. Ao contrário do Moro, que não podia, não devia e fez. Porque depois os casos investigados pelo Falcone como juiz instrutor iam ser julgados no tribunal por outro juiz. Na Itália tem essa figura do juiz instrutor e o juiz de tribunal. O Giovanni Falcone foi assassinado pela máfia. Anos depois descobriu-se quem matou o Giovanni Falcone. Vamos colocar aqui o Giovanni Falcone num paralelo com a Marielle, para vocês entenderem do que eu estou falando. Descobriu-se quem matou o Giovanni Falcone. Esse cidadão aqui, Giovanni Brusca. Tá bom? Esse aqui é o Rony Lessa do Falcone. Então descobriu-se quem matou o Giovanni Falcone. Giovanni Brusca. O que o Brusca fez? Ele colocou toneladas de TNT num duto de vertedouro de água na autoestrada que ligava o aeroporto de Palermo, na Sicília, com a cidade. Quando o Giovanni Falcone passou ali, junto com a sua escolta, o Giovanni Brusca implodiu a estrada. Matou o juiz e várias outras pessoas. Vocês acham que a investigação terminou aqui?
Os italianos que viviam um problema sério com a máfia há muito tempo usaram essa investigação para ir atrás de tudo. Tudo. Do Giovanni Brusca, eles saltaram para o Inácio Lo Salvo. Quem era Inácio Lo Salvo? Era um empreiteiro. Vejam que no começo do programa eu estou falando aqui. Em qual calo que a Marielle estava pisando dos Brasão? Construção civil. O Inácio Lo Salvo era um empreiteiro. Chegaram no Inácio Lo Salvo com o crime do Falcone. E para onde que foram, gente? Continuaram indo para cima. Com quem o Inácio Lo Salvo tinha ligações? Com o Partido Democracia Cristiana na Itália, o maior partido conservador da Itália, um dos maiores da Europa. Onde chegou a investigação do assassinato de Giovanni Falcone? Lá na Sicília. Chegou no presidente da República, Giulio Andreotti. Foi investigado pelo caso, aliás, morreu sem responder direito esse caso. No meio do caminho, entre uma estrada que explodiu em Palermo até chegar à presidência da República, vários personagens do Estado caíram. Então o caso Marielle não termina com o fim da investigação do assassinato. Tá bom? Isso é importantíssimo. Eu espero que as autoridades brasileiras estejam abertas para a possibilidade de continuar essa investigação. Porque a coisa precisa ir para cima e não terminar onde ela está. Nós temos um trecho do Freixo. Temos um trecho do Freixo, é verdade. Vamos soltar então um trecho do Marcelo Freixo, que se posicionou ontem também, deu uma entrevista pra gente aqui no ICL, no programa especial que a gente fez ontem, mas também fez um vídeo para as redes sociais dele. Vamos lá então pro vídeo do Freixo. O caso da Marielle destampou um tampão de bueiro no Rio, né? Eu sempre falei isso. O caso da Marielle destampou um tampão de bueiro. Pouca gente conhecia o cheiro desse bueiro e conhecia a quantidade de porcaria que tinha nesse bueiro subterrâneo no Rio de Janeiro tão profundo. O caso da Marielle destampou esse bueiro. Depois do caso da Marielle é que começou a se falar em escritório do crime, começou a se chegar a mandantes. Esses matadores mataram a vida inteira, mataram centenas de pessoas, nunca entraram numa delegacia de homicídios. Se tem um escritório do crime no Rio de Janeiro, talvez o escritório do crime seja mais público do que privado. E essa afirmação que eu estou fazendo é muito séria. Talvez o grande escritório do crime no Rio de Janeiro seja mais público do que privado. Mas vamos deixar a investigação ser concluída para a gente falar sobre isso depois. Muito bem, eu tinha separado 2 vídeos do Freixo, na verdade, esse vídeo não é de ontem. Esse vídeo, vejam só que curioso, esse vídeo é uma entrevista que ele deu ao ICL, meses atrás, falando justamente que a gente precisa descobrir quem não deixou investigar esse negócio. Soubemos ontem, né? Olha só, o programa está acabando, está começando o ICL Notícias primeira edição. Antes, um rápido recado, no dia 7 agora de abril, a gente vai ter mais uma super aula do ICL com o Elliot Aronson, que é o maior psicólogo social do mundo, 92 anos, deu uma aula exclusiva para o ICL, mais uma, né, que a gente vai botar 30, 40 mil pessoas nessa aula. Faça a sua inscrição, é de graça, tá, gente? despertaicl.com.br, acessa agora aí, porque depois vocês esquecem e depois reclama, não vai ter reprise, onde é que tá o link? Não tem reprise, não vai ter reprise. Vocês sabem que não tem, eventualmente tem, mas geralmente não tem. Muita gente na segunda-feira posterior aos eventos vem aqui reclamar, cadê o link? Demore, manda, perdi, esqueci, não sei o quê. Então, para agora o que você está fazendo, tô falando sério mesmo, agora, abre uma abinha lateral, aí você tem que botar o seu nome e seu e-mail só. Leva 3 segundos e meio. despertaicl.com.br, despertaicl.com.br. Coloca no navegador, coloca seu nome e seu e-mail para que a gente possa avisá-las e avisá-los no dia. Você vai receber o link por e-mail, tá bom, gente? Para ver essa super aula. Quer entender por que as pessoas fazem maldades tenebrosas, cometem atrocidades, sabe? De onde vem a grande maldade humana? Quer entender a onda da extrema-direita, a ascensão da extrema-direita, termos como dissonância cognitiva, que foi criado por ele? Esse é o cara. A gente vai falar com ele, vai ter essa super aula dia 7, domingo, 8 horas da noite, mas para isso você precisa acessar despertaicl.com.br, fazer sua inscrição. É de graça, tá bom? De grátis, totalmente free. Beleza? Desperta ICL volta amanhã, daqui a pouquinho eu tô lá no ICL Notícias, primeira edição. Obrigado, tchau.
60 anos depois do golpe civil-militar que nos levou ao abismo, o quanto ainda resta de ditadura em 2024, no futuro imediato do Brasil? Quanto temos ainda que lutar? É porque essa articulação golpista repetiu-se na era Bolsonaro, com a diferença de que o golpe fracassou. Esse temor do comunismo que é utilizado até hoje é o mesmo método, a mesma coisa, manipula a sociedade, informações. A história ensina que, sem memória, não há futuro. Eu acho que a evocação da memória, princípios que representavam aqueles grupos em 64, permanecem muito vivos, né? Deus, pátria, família e liberdade, né? São inclusive lemas declaradamente de extrema direita.